na pessoa do ilustre senador Antônio Anastasia, eu saúdo todos os integrantes do Parlamento Brasileiro e todos os membros desse debate e reitero de minha parte também reciprocamente a satisfação que é estabelecer contato e estar nesses tempos com a Vossa Excelência. Eu vou compartilhar uma apresentação relativamente ao tema objeto da minha exposição. A esmagadora maioria dos casos de punição e de processamento por improbidade administrativa é de agentes públicos e de agentes públicos do Poder Executivo e de agentes públicos do Poder Executivo que nem ocupam cargos de maior hierarquia. E sob um certo ângulo, isto é normal, eis que não cabe à lei de improbidade administrativa, como função primordial, promover a punição de empresas privadas. A corrupção das empresas privadas é objeto de uma legislação específica. A punição por corrupção praticada por empresas privadas no âmbito da improbidade administrativa é algo decorrente, é acessório. A lei de improbidade administrativa destina-se a punir também no âmbito extrapenal as condutas que são ofensivas e basicamente violadoras da corrupção. E o que é corrupção? Corrupção é a conduta desviada praticada por um agente público que envolve necessariamente um elemento subjetivo inafastável, que é a consciência da ilicitude e a vontade de praticar um ato infringente do direito. Ou seja, em termos de definição de corrupção, não existe corrupção culposa. A conduta de imprudente, negligente ou imperita pode gerar danos, acarreta a eventual punição do sujeito em diferentes órbitas, mas não configura corrupção. O sujeito que, dirigindo um automóvel, descuidadamente colide contra outro, sendo ele um agente público, obviamente isso não tem como ser tratado como corrupção na medida que haja uma ausência de um elemento subjetivo reprovável orientado a uma obtenção de uma vantagem indevida ou a lesão dos cofres públicos ou, afinal, uma violação aos valores fundamentais. Portanto, há um primeiro equívoco insuperável na afirmativa de que a eliminação do sancionamento por improbidade e a conduta culposa favorece a corrupção, porque há uma violação à adequação. Somente condutas dolosas configuram corrupção. Portanto, eliminar a punição por conduta dolosa nunca teria o efeito lógico de produzir o favorecimento à corrupção. E vai se dizer, então, não, mas se nós eliminarmos os dados subjetivos culposos, vai haver uma impunidade no Brasil. A argumentação é data vênia, defeituosa porque existe um conjunto muito amplo, muito significativo no direito brasileiro de institutos orientados a promover o combate à corrupção. E a lei de improbidade é apenas um desses instrumentos. A repressão penal, crimes contra a administração pública. A repressão administrativa, infrações administrativas e seu sancionamento, inclusive a perda do cargo público. A repressão civil, a indenização por perdas e danos. E a lei anticorrupção, que tem a responsabilização objetivada dos sujeitos privados que atuam no campo da corrupção. Com devido respeito, não é possível se dizer que, eliminando a figura culposa do âmbito da lei de corrupção, determinadas condutas praticadas pelas grandes empreiteiras ou pequenas empreiteiras ou qualquer sujeito privado seria punível no exterior e não no Brasil. A Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, assegura uma punição talvez tão severa e tão ampla quanto aquela prevista na legislação de direito comparado. E, portanto, o sujeito vai ser punido no estrangeiro e vai ser punido no Brasil e, eventualmente, tal como está previsto no tocante à lei anticorrupção, o sujeito pode ser punido no Brasil por condutas praticadas de corrupção contra a administração pública estrangeira. Ou seja, o Brasil tem uma legislação extremamente severa que foi aprovada depois, muito depois,
da lei de improbidade administrativa e que é um dos motivos pelos quais a argumentação de que o sujeito privado será beneficiado por essa alteração é absolutamente improcedente, porque quem afirma isso ignora a existência da lei anticorrupção. E existem mecanismos específicos para combater os danos acarretados por atuação culposa do agente. Se o sujeito promove um dano ao patrimônio público ou se ele obtém e colabora de algum modo para práticas defeituosas, há outros mecanismos que não a lei de improbidade. Há a repressão administrativa, há a repressão civil. Em última análise, a eliminação do sancionamento por conduta culposa não impede a punição penal, administrativa ou civil promovidas fora de uma ação de improbidade. Portanto, há um outro equívoco insuperável. A eliminação do sancionamento por improbidade à conduta culposa impede a punição do administrador negligente, tem sido dito. Não, não impede. Impede a punição por improbidade, mas não impede a punição mediante todos os mecanismos que existem no direito brasileiro. E isso envolve, em última análise, uma discussão sobre qual é o conteúdo essencial da punição por improbidade. O conteúdo essencial da punição por improbidade não é a repressão penal, não é a repressão administrativa, propriamente dita, e não é a repressão civil por indenização por perdas e danos. O núcleo essencial da improbidade é a execração pública a que é submetido um sujeito por ter cometido, como agente público, uma conduta infringente, violadora, reprovável. E isso acarreta uma sanção extremamente grave, que é a sua expulsão da vida pública. Trata-se de restringir o exercício do mandato eletivo ou outros direitos políticos, excluir o sujeito, enfim, da comunidade civil política. Por questão de eficiência, utiliza-se a ação de improbidade também para promover outros sancionamentos, não apenas o político. Se você verifica que o sujeito infringiu os seus deveres de cidadania, e esse é o núcleo da improbidade, ele infringiu os seus deveres de cidadania, atuando de modo a produzir dano ou violar os seus deveres administrativos, pune-se tudo dentro do mesmo processo. Mas a finalidade essencial da improbidade é reprimir essa conduta que é execrável. E por isto é o risco de instaurar um processo por ação de improbidade de alguém que possa ter infringido alguns deveres de convivência, seja no âmbito civil, seja no âmbito administrativo, mas não merece essa execração, não merece a restrição de direitos fundamentais, porque não atuou dolosamente. Ou seja, a consagração da improbidade culposa gera, inclusive, efeitos negativos, porque produz uma sanção muito grave dissociada da prática de corrupção. Nós não estamos punindo quem praticou corrupção. Nós estamos punindo o sujeito que infringiu eventualmente um dever que não é punível no âmbito político, mas que ele vai acabar sendo punido por isso. E mais ainda, há uma generalização de sancionamento muito severo para condutas dotadas de graus distintos de gravidade. Qual é a questão concreta? Por que todo esse debate sobre culpa e dolo? Porque é muito difícil e trabalhoso provar o dolo. Essa é a questão essencial. Como é fácil você imputar ao indivíduo uma conduta objetiva, dizendo, de algum modo, isso refletiu a sua vontade? Eu não preciso, se existir improbidade culposa, eu não preciso verificar se o sujeito efetivamente é culpado mesmo por dolo. Basta a negligência, a imperícia ou a imprudência. É simples provar a culpa. E qual o resultado prático? A multiplicação dos processos de improbidade. A ausência de descrição precisa e exata das condutas reprováveis, a desnecessidade de um mínimo de prova da reprovabilidade dolosa da conduta do sujeito para que seja instaurado o processo, para que seja iniciada uma ação que muitas vezes permanece no trâmite do Poder Judiciário por longas décadas. Logo, alguém diria, não, isso é um exagero de sua parte. Não é um exagero, porque é comprovado pela simplificação crescente que vem sendo verificada na aplicação da própria
do próprio artigo 10º, do próprio artigo 10 da Lei de Improbidade, que é a eliminação da prova efetiva contra o dano. E não se trata simplesmente da consagração de uma presunção. Trata-se de uma consagração de uma ficção. E por quê? Porque imputado ao particular, ao agente público, a prática do ato de improbidade, ele é negada a faculdade de produzir prova da sua inocência. Ou seja, não se trata apenas de inverter o ônus da prova, trata-se de proibir que o sujeito mostre que a sua conduta não produziu dano algum para a administração. O resultado é muito simples e muito fácil. O resultado da improbidade culposa, tal como previsto na lei de hoje, e uma quantidade gigantesca de sujeitos conhece isso de um modo muito intenso na sua vida pessoal, é a instauração de um processo, o prosseguimento desse processo por décadas e, eventualmente, a sua condenação sem produção de prova, sem que lhe seja facultado o direito de produzir prova, porque existe a ficção do dano. É muito simples e é muito fácil. O que gera, invocando-se a supremacia do interesse público, o sacrifício dos direitos fundamentais que são garantidos pela Constituição e que se constituem em um obstáculo ao argumento de que o interesse público pode gerar a destruição individual de um único sujeito no Brasil. A partir da Constituição de 1988, essa interpretação é absolutamente descabida. Ela poderia existir no cenário anterior, num Estado totalitário. O descabimento da reprodução do sancionamento penal e da punição por improbidade é outro ângulo. Ou seja, se porventura todo caso de direito penal, toda hipótese de infração justificaria a condenação por improbidade, então bastaria acrescentar no Código Penal a sanção de improbidade para os crimes contra a administração pública. Não é assim. Ou seja, todos os exemplos referidos usualmente como hipótese de impunidade são punidos por outra lei, especialmente pelo Código Penal. Tortura. Existe a lei de abuso de autoridade. Dizia, mas a lei de abuso de autoridade é uma lei ineficiente, ineficaz. Ora, esse é um outro problema. Se as leis brasileiras são ineficientes e ineficazes, obviamente isso se aplica também à lei de improbidade e nós temos uma situação que deve ser resolvida por outra via. E a violação aos princípios? A violação aos princípios implica uma indeterminação da conduta infracional. Os incisos 1 e 2 da atual lei de improbidade, que são objeto de retirada, eles se envolvem normalmente condutas que não são dotadas de relevância significativa no âmbito da improbidade e que são objeto de repressão relativamente a outros ramos do direito, especialmente do direito penal, do direito administrativo também. Em último caso, a grande dificuldade é a indeterminação que impede a definição precisa e que acarreta a multiplicação dos processos de improbidade. Como não existe uma descrição precisa e exata das condutas reprováveis, o Poder Judiciário está cheio de processos que são exercitados com base nessa solução. Em conclusão, eu ficarei dentro dos meus 15 minutos, excelentíssimo excelentíssimo senador Anastasia. A disciplina legislativa da improbidade precisa de aperfeiçoamento. É necessário que se reduza a quantidade gigantesca de processos de improbidade que levam dezenas de anos para a conclusão. E mais ainda, o combate à corrupção, que é algo que se constitui em tema essencial da preocupação da nação brasileira, exige a definição precisa e exata do que seja a corrupção. Não é possível que nós estejamos atacando a todos os agentes públicos com uma ameaça de punição por condutas que somente são reveladas como reprováveis num momento posterior por uma avaliação, por uma escolha e, em última análise, criando uma figura de crime de hermenêutica. Ou seja, é indispensável aprovar a reforma proposta, ainda que alguns temas possam merecer discussão. Eu agradeço a comissão e manifesto a minha permanente disposição de colaborar com o aperfeiçoamento das instituições jurídicas. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente professor.